Boa noite e bem-vindos. Esse é um Desagradando Gregos e Troianos. Como assunto de hoje, eu queria dividir com vocês uma ideia. Talvez, e bem talvez, a Dilma ser teimosa em permanecer no governo tenha sido a melhor coisa que aconteceu para o país. Ah, seu Petralha, você defende o Lula, você defende a Dilma, você defende o PT, a corrupção, que me Não, acredite. Pessoalmente, eu adoraria ver todo mundo embora. E é por isso mesmo que eu acho que a melhor coisa que a Dilma fez pra gente foi ser a criatura mais teimosa do planeta, dizendo pra todo mundo: foda-se. Foda-se, foda-se. Me acompanha nessa. Voltando no tempo, 15 de março de 2015, primeiro protesto a favor do impeachment. Gente bonita em Ipanema, com seu lolinho inflável em mãos, pedindo para Dona Dilma sair. Visualiza isso, 2 milhões de pessoas na rua pedindo para você ir embora. E a resposta? Foda-se, foda-se. Tá, ok, eu tô sendo leviano e de fato ela bolou um plano de combate à corrupção. E para dar méritos onde os méritos são devidos, eram propostas razoáveis. Mas por ela ter zero de governabilidade e por nossos políticos terem um senso de sobrevivência um pouquinho maior, um pouco maior do que o dos Lemmings, é claro que o projeto não andou. Antes de continuar aqui falando, não quero entrar no mérito de legitimidade de impeachment, que isso é um assunto para um outro dia. E nem no mérito de quem é mais corrupto, mais feio ou mais bobo. Eduardo Cunha. O que eu quero dizer é o seguinte: vamos supor que a Dilma não fosse uma guerrilheira obsessiva capaz de deixar o Seiya, do Cavaleiro do Zodíaco, completamente assustado. Mas como ela conseguiu levantar após apanhar tanto assim? Vamos supor que a Dilma fosse uma pessoa normal, como eu, como você, como Kleber. Então, nesse caso, o que provavelmente iria acontecer iria ser o seguinte: Dilma iria sair de fininho, passando o bastão para o Temer, e com a ajuda da oposição, iria tentar abafar todos os escândalos e, sei lá, talvez colocasse de alguma maneira mágica o Aécio como presidente. E a população que foi para as ruas teria que pediu. Isso daria uma sensação de dever cumprido no coração de todos os canalhas que odeiam dividir avião com a população. Sabe, se a gente ruim, que nem eu, que nem você, que nem o Lula. Ok, aí a Dilma teria saído, a economia dá uma respirada, tudo ainda tá ruim pra caramba, mas fizemos o melhor que a gente podia. Nesse cenário, o que poderia ter acontecido é que talvez, e bem talvez, a gente deixasse as coisas como estão. E nem as tocasse nessa ferida de corrupção com tanto afinco. Mas não foi isso que aconteceu, né? A Dilma bateu o pé e falou: Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, valeu, falou. mais tempo se passou, a economia desabou, milhões e bilhões foram cortados das verbas de educação e das políticas assistencialistas. O dólar foi às alturas, a Playboy foi cancelada e milhares perderam o emprego. Meu amigo, acabou o carnaval. O povo ficou puto. Tipo, textão no Facebook todo dia, puto. E o povo começou a cobrar mais, todos os dias. E por conta de um forte poder judiciário independente, que não é mais idôneo do que qualquer outro poder, as grandes sujeiras começaram a levantar. E muitos pagaram o pato por isso. Adoro esse patinho. Bem, prendemos uma mão cheia de políticos e empresários, recuperamos do exterior alguns bilhões desviados dos nossos impostos e, como cereja do bolo, quase colocamos em prisão preventiva o cabeça do PT. A corda começou a apertar no pescoço do PT, o que deixou a galera da oposição animadíssima, visto que a oposição estava numa cruzada cega contra a corrupção, achando que o PT foi responsável por tudo de errado que já aconteceu no Brasil e no mundo, assim, de Lava Jato a mensalão até o 7-1 da Alemanha. Eis que a galera da manutenção levantou uma bandeira. Mas espera aí, não é só o PT que é corrupto. Tem muita gente mais corrupta nesse país, porque o foco está apenas em um partido.
bem, eu acho que é porque o PT quem tá no poder agora e ele que é responsável por governar o país faz 14 anos e foi o PT que nomeou. Ah, foda-se! Chega de desculpas. O pessoal tá certo, o pessoal tava certo. E por que as pessoas estavam só atrás do PT? Essa chacoalhada mexeu com a galera da oposição de uma maneira que a galera da manutenção talvez não esperasse. Tivemos mais uma passeata. Dessa vez, 4 milhões de pessoas. 2% da população do Brasil estava nas ruas pedindo para Dilma sair. Mas não só a Dilma. Você se lembra que lá na primeira passeata pelo impeachment, as pessoas ainda queriam a Aécio no poder? Não finge que você não pediu porque eu te sigo no Facebook, tá? Beleza? Pois bem, nesse protesto, Aécio, o príncipe encantado do cavalo branco cor de pó, foi vaiado pra fora. Olha, isso é mérito da Dilma. Isso é mérito de um governo de teimosias atrapalhadas que construiu um ódio extremamente produtivo no âmago dos brasileiros e cravou, finalmente, a descrença completa no sistema. Ainda mais quando, quase que imediatamente após as manifestações, a resposta da Dilma foi, como vocês podem imaginar... Foda-se, foda-se. Acontece que esse ódio que encandece agora no coração dos brasileiros fez nosso povo ganhar uma coisa muito, muito importante. Memes do Lula. E em segundo lugar, mas não menos importante, o brasileiro ganhou poder. Um poder que nosso povo não tinha ideia que poderia ter. O brasileiro percebeu que ir para as ruas e reclamar por seus direitos, mandar centenas de e-mails faz sim diferença. E nem foi preciso parar o país para serem ouvidos. Olha, salvo pequenas exceções, eles conseguiram tudo isso de maneira pacífica. É compreensível a preocupação da galera da manutenção. A maioria esmagadora de quem defende a Dilma, quem defende o Lula e o PT não faz isso porque é corrupto ou compactua com a corrupção, tampouco porque é idiota. O PT foi o partido no Brasil que mais ajudou uma parcela da população que antes era deixada de lado. Ah, mas tudo que o Lula fez foi continuar as políticas do FHC. Ele governou o país no easy level porque ele pegou o país no melhor momento de crescimento econômico da história por conta da situação da China. Ele não liga pra gente, Michael. Ele só faz políticas assistencialistas para ganhar votos. Foda-se, foda-se, foda-se todos esses argumentos. Se fosse outro presidente no lugar, talvez ele não fizesse igual. E dane-se que ele fez isso para ganhar votos, o resultado dessa manobra maquiavélica foi ter tirado uma parcela enorme da população da miséria absoluta. E isso tem valor. E essas conquistas têm que ser reconhecidas. De forma muito, muito simplificada. A preocupação da maioria da galera da manutenção não é de perder as benesses de um governo assistencialista, mas sim que, após tirar o PT, um outro grupo tão ou mais corrupto vem assumir. E a única diferença desse novo grupo é que ele vai novamente abandonar as minorias e as suas mazelas. Ou então, para alguns mais paranoicos, instaurar uma monarquia militar absolutista teocêntrica com Bolsonaro como rei, Cunha como primeiro-ministro, Globo como deus e Sherazade como princesa regente. Quem sabe assim a gente traz o Lobão de volta ao Brasil, né? Acontece que todo esse turbilhão de satisfação que só faz cobrar e tem que cobrar mais ainda, tá levantando poeira. Foi reaberto o processo de investigação contra o Aécio, foram desarquivadas investigações dos ministros do FHC, prendemos donos de empreiteiras e grandes empresários brasileiros que antes saíam ilesos de qualquer coisa. É triste, mas a verdade dura e crua é que a Dilma vai cair. Seja por impeachment, seja por renúncia, ou mesmo por ostracismo após mais 3 anos suados de desgovernança falida. E quando isso acontecer, a galera da manutenção e a galera da oposição vão ter que aprender a deixar as tretas todas de lado e entender que, por mais que as vias de pensamento sejam diferentes, o objetivo é igual. É o fim da corrupção e o bem geral da população. Nossa, eu fui... Volta ali, por favor. Nesse momento,
Todo brasileiro tem a obrigação de lembrar o poder conquistado nesses protestos e continuar exigindo dos seus governantes uma política mais íntegra. E vai ficar cada vez mais fácil cobrar porque está ficando cada vez mais difícil esconder. Isso não é mérito de nenhum político, isso não é mérito de nenhum partido, isso é mérito da tecnologia. Quando o Lula assumiu lá atrás o primeiro mandato, não existia nem YouTube. Quando a Dilma assumiu o primeiro mandato, o Facebook estava só começando e a gente usava Orkut aqui no Brasil. A gente vive hoje numa realidade completamente diferente de 14 anos atrás. E é praticamente impossível uma figura pública esconder os seus podres. E vai ficar ainda mais difícil, porque estamos entrando no século da ética compulsória. Qualquer pessoa com bateria no celular pode gravar um vídeo capaz de destruir décadas de artimanhas políticas. Tá tudo muito exposto. E como cantava o Gonzaguinha já, tá todo mundo com a bunda na janela. E, meu amigo, se a tua bunda tá na janela, é melhor se preocupar dela tá limpinha. Obrigado e boa noite. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Desculpa, gente. Desculpa, meu gato é petista.